Fala, Crypto Family, tudo bom, galera? Ótima tarde para vocês, ótima segunda-feira, ótimo início de semana. Estamos passando para mais uma análise gráfica para vocês e hoje nós vamos falar sobre o Bitcoin, Ethereum e ADA Cardano, beleza? Então, antes de mais nada, já deixa aquele like, tá? Curte aí o vídeo, comenta, compartilha com os amigos, beleza? Estamos tentando entregar o máximo de conteúdo bom para vocês aqui, né? E quem tem acompanhado a gente tem visto que a gente tem procurado fazer um trabalho muito legal e estamos ajudando muitas pessoas. Então, se você se sente parte desse projeto, eu convido a você, cara, compartilha esse vídeo com um amigo, chama ele para vir assistir essa análise e ficar por dentro aí do que está acontecendo com o Bitcoin nesses últimos dias, beleza? Galera, então vamos lá, ó. Tempo gráfico semanal, beleza? Bitcoin em tendência de baixa ainda, no tempo gráfico de uma semana, né? Deixando topos mais baixos aí que os anteriores, como nós estamos vendo aqui, ó, desde quando ele alcançou a máxima histórica lá nos 69 mil dólares, isso no dia 8 de novembro de 2021, né? No ano passado. E aí, nós estávamos aí, né, com uma pequena esperança, né, de uma possível reversão dessa tendência de baixa, né, que já vem se estendendo desde o ano passado, tá? No momento em que o Bitcoin ele bateu lá nos 32 mil dólares e chegou a alcançar a máxima ali dos 45 mil. O que que acontece, galera? Eu falei com vocês no último vídeo, né? Ó, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, que é importante, tá, galera? Para que a gente possa se manter, né, acima desse fundo aqui anterior, que é dos 32 mil dólares, para que a gente se mantenha acima desse preço. E aí, forçando uma possível reversão de tendência, né, as probabilidades eram que a gente segurasse a correção do preço, ó, em 0,61 de FIBO, né, medindo aqui, ó, o impulso e a correção desse movimento aqui, ó, a gente acredita que o ideal para que ocorra esse movimento, né, o preço segure, tá, aqui, ó, nessa região dos 61 mil, 0,61% de Fibonacci, tá? Perdendo essa região, galera, a chance, tá, a gente criar aqui um ponto de equilíbrio, né, e voltar a cair é muito grande, tá? Perder essa região de 0,61 de Fibo é muito complicado nesse momento. E vale ressaltar, galera, que a força vendedora ela não se esfriou em nenhum momento, tá? Pelo menos até agora. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, a gente vai ver a média móvel, né, de 9 períodos aqui, ó. Em nenhum momento, ó, em nenhum momento o preço conseguiu fechar acima dela. Ó. O preço sempre deixando, ó, pavio em cima, ó. E o fechamento do candle sempre abaixo da média móvel de 9 períodos, tá? Então nós temos aqui média móvel de 20, tá? Média móvel de 9, segurando o preço, ó, como uma resistência, e sabemos que médias móveis são resistências dinâmicas, tá bom? Então, elas funcionam como suporte, como resistência para o preço, e a média móvel de 9 períodos está funcionando perfeitamente dentro desse contexto aqui do tempo gráfico semanal para o Bitcoin, tá? Então, aqui, ó, vamos traçar a Fibonacci aqui de novo, pegando esse fundo dos 32 mil, ó, medindo a retração dessa valorização. Vamos colocar aqui, ó, uma linha horizontal nessa região de 0,61 e vamos dar uma olhada em como está o movimento, tá? No tempo gráfico diário, beleza? Então vamos lá. O negócio não tá muito legal não, tá, galera? O negócio tá complicado mesmo. Então, ó, como a gente pode ver aqui no tempo gráfico diário, tá? Ó, deixa eu apagar essa Fibonacci aqui.
Olha o que a gente tem aqui, galera, ó. Média móvel de 9 períodos, passando para debaixo da média móvel de 20, perdão, que é essa azul, e a média móvel de 9 passando para debaixo da média azul de 20 períodos. E ambas, tá? Tanto a de 9 quanto a de 20, abaixo da média móvel de 200 períodos. Então, galera, é muita pressão na venda, é muito mais força vendedora, tá? O mercado ainda é de urso, não tem essa de que o mercado reverteu, até que a gente tenha um pivô, né, no semanal ali ativado, confirmando a reversão de tendência. A gente ainda está em tendência de baixa, então sim, existem muitas probabilidades disso cair, tá? Do preço continuar caindo, e sim, tá? Como vocês podem ver, essa aqui é a região da 0,61 de Fibo, tá? Região de 0,61 de Fibonacci é essa daqui, essa linha verde, lá do semanal. Então, ó, a gente vê que essa linha, ó, ela foi respeitada, ó, essa região de preço, ó, ela foi tocada diversas vezes e segurou. Então, para a gente é importante segurar aqui, tá? Nessa região, o que eu acredito que não vai acontecer, né? Não é uma regra, mas, cara, a tendência é nítida de baixa. A gente ainda está com RSI, que ainda não está em níveis de sobrevenda, ele já está abaixo da região, né, de venda, que é abaixo dos 50, mas a região de sobrevenda já é aqui abaixo dos 30 do RSI, né? Dessa região de 30 do RSI já vai estar em nível extremo de sobrevenda, que foi como aconteceu aqui, no dia 22 de janeiro, entrou em níveis de sobrevenda, e aí, ó, teve essa valorização aqui, ó, como nós podemos ver, tá? Então ainda não está em níveis de sobrevenda, ou seja, ainda tem margem para cair, tá? Ainda tem margem para cair. O candle de hoje ainda não fechou, né? Vai fechar só às 21 horas. Então, ó, vocês podem ver que já tentou, ó, romper essa região aqui no decorrer das negociações de hoje, né? Então, a gente vai continuar aguardando, esperando aí por essa confirmação de uma reversão de tendência que seria o pivô ativo no tempo gráfico semanal para a gente começar, assim, sonhar com a reversão dessa tendência de queda para uma tendência de alta, beleza? Então é isso, galera, ó, vou arrastar essa linha verdezinha aqui, ó, tá? Só para a gente usar ela como referência, né? Perdendo essa região dos 37.600 e 500, né? A gente tem aqui, ó, uma próxima regiãozinha aqui também de toque, pode segurar nos 36 mil dólares, né? 36 mil. E aí, se perdermos essa região, a gente pode ver BTC tranquilamente, galera, lá nos 32 mil dólares novamente, tá? Novamente. Mas nesse momento a gente está na expectativa, né, de encontrar, ainda que seja nessas regiões aqui, ó, mais embaixo, ó, um fundo mais alto do que o anterior, que é esse daqui dos 32 mil. Ó. Então a gente está nessa expectativa para conseguir um fundo mais alto do que esse aqui nessas regiões, para a gente começar a sonhar com um possível interesse na compra, tá? No semanal. Então a gente precisa desse fundo aí lá no semanal mais alto do que o fundo anterior e o rompimento, né? Lá dos 45 mil dólares, né? Para a gente ter esse pivô ativado e começar a sonhar com uma reversão de tendência. Mas nesse momento, se você quer fazer aporte, divida seu capital, vai fazendo aportes ali, ó, periodicamente. Viu que caiu? Compra mais um pouco. Viu que caiu? Compra mais um pouco. Não compre tudo de uma vez, tá? Então, proteja-se, faça um preço médio, beleza, galera? Ethereum, como é que a gente está no Ethereum? Ethereum no semanal, galera. Lembra como eu falo com vocês, né? O Bitcoin ele tende a arrastar as altcoins, ele tende a arrastar. Isso é nítido, tá? Não é história, não é mistério para ninguém. Só que olha aqui, ó, média móvel de 9 períodos também, ó, segurando, ó, com muito mais força ainda do que o próprio Bitcoin, ó. Quase não se deixa pavio, ó, em cima, tá? Da média móvel de 9 períodos aqui no tempo gráfico semanal, funcionando claramente como um suporte, como uma resistência do preço, né? Então o preço bate lá, volta a cair, bate, volta a cair. Aqui, ó, né? Nós temos uma região de fundo, assim como ocorreu com o Bitcoin nos 32 mil, a gente tem no Ethereum aqui, ó,
na casa dos 2.145 dólares, tá? Então, assim, esse aqui é o nosso fundo. O que a gente precisa, da mesma forma como é o Bitcoin, encontrar aqui, ó, um fundo mais alto do que o anterior, tá? E rompermos, ó, os 3.245, tá? Que aí faria esse movimento aqui, ó, impulso, correção e o rompimento aqui, ó, do topo anterior, ativando um pivô de alta, para a gente pensar numa reversão de tendência. Mas a tendência e força é de urso e é nítido, isso é muito claro, tá? Isso aqui não precisa ser mistério para ninguém. Então aqui, ó, no diário, a gente vai aqui trabalhar nessas regiões aqui, o preço, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, vocês vão ver, ó, que ele está brigando aqui nessa região, ó, que já foi suporte e resistência, ó, em outros momentos, ó. Olha aqui, ó. Funcionou como suporte aqui, né? Os 2.668. Funcionou aqui atrás, né? Mais atrás ainda, ó, aqui, cravado, ó, bati, segurava, tá? Ó, toque, cai. Então, é uma região aqui de decisão que depende do BTC, galera. Se o Bitcoin continuar caindo, a gente vai ver sim mais queda, a gente vai ver as altcoins sendo arrastadas por ele. E mais ainda o Ethereum, que está bem colado, está bem parecido o movimento com o do Bitcoin, né? Então a gente precisa ver o que a mãe vai fazer, né? O pai do mercado vai fazer para os filhos irem atrás dele, né? Mas aqui, ó, preço já começando a deixar muito pavio em cima. Isso aqui é o tempo gráfico diário, deixando muito pavio. Tem muita negociação até 9 horas da noite. Então, assim, esse candle aqui, ó, diário, fechando vermelhinho, galera, tá? O corpo dele fechando vermelhinho, ó, fechamento dele fechando vermelho, é mais força vendedora demonstrando no mercado, tá? Média móvel de 9, ó, assim como está no semanal, no diário, começando a se curvar e se virar para baixo da de 20 períodos, tá? Sinalizando mais força vendedora. Lembrando, as médias móveis, elas funcionam como suporte e resistências, né, dinâmicos no mercado. E para onde elas estão se movimentando, elas norteiam o movimento que o mercado está querendo fazer, o volume, a força que está imperando naquele momento. Então, nesse momento aqui, as médias se curvando para baixo, né? Os candles deixando o pavio em cima, está demonstrando para a gente que está com intenção de queda, tá bom? Mas aqui, temos RSI, ó, ainda não está em níveis de sobrevendido extremo, né? Níveis extremos de sobrevenda que é abaixo dos 30. Então, ainda tem margem para cair um pouco mais, beleza, galera? E ADA? ADA Cardano, galera, vamos dar uma olhadinha aqui também no gráfico da ADA. Vamos começar também pelo semanal, tá? Tempo gráfico semanal. Tendência de baixa nítida, como eu já falei com vocês, né? E acontece com o Bitcoin caindo, ele arrasta as altcoins. Só que a ADA, galera, diferente do Bitcoin e do Ethereum, ela já está numa zona de suporte, né? De base de preço que, se for perdida, isso vai fazer com que as pessoas entrem em pânico e desespero e comecem a liquidar suas posições, mesmo negativas, mesmo com prejuízo, com medo de cair mais. Olha isso daqui, ó. Vocês viram como o Bitcoin e o Ethereum, eles estão muito descolados, né, do fundo anterior. Por exemplo, o Bitcoin tem um fundo nos 32 mil dólares e o preço ainda está em 37 mil. Olha a distância. Agora, olha o gráfico da ADA e me diz vocês, se o Bitcoin cair mais do que já está caindo, o que não vai acontecer com a ADA, galera? O que não vai acontecer com a ADA? Ela vai despencar muito mais do que o Ethereum, do que o Bitcoin. A desvalorização percentual da ADA vai ser muito maior em relação ao Bitcoin e ao Ethereum, né? Mesmo que o Bitcoin e o Ethereum não perca o fundo anterior, que é dos 32 mil dólares, né? Não perca aquele fundo do semanal, aquela base de preço, mas que ele continue caindo mais, inevitavelmente a ADA ela também vai cair muito mais do que isso, tá? Vocês podem ver aqui, ó,
brigando nessa região de 91, 0,91 cents, tá? Perdendo essa região, a gente vendo o Bitcoin cair. Cara, não tem aqui uma base de preço nítida que a gente possa ver funcionar como suporte e resistência. O que a gente tem aqui, ó, é esse pivô de alta aqui, ó, lá em 0,40 centavos de dólar, né, que foi ativado no dia 1º de fevereiro de 2021, né, fazendo esse movimento aqui, impulso, correção e volta para romper o topo anterior, ativando um pivô de alta. Então aqui, ó, é uma região, ó, que não tem muita negociação, ó. O preço não tem histórico. E comprar ou vender nessa região é muito perigoso, porque você não tem margem, você não tem nenhuma evidência no gráfico que possa te dizer que aquela região funciona como um suporte ou como uma resistência. Nada disso, nada. Tudo que nós temos aqui é um vazio no gráfico, tá? É um vazio de negociações nessas regiões aqui no tempo gráfico semanal que não dizem nada para a gente. Então, aqui o ideal é o quê? Você esperar o mercado, né, se firmar novamente, né, formar uma base de preço aqui e possivelmente um pivô de alta de reversão para você comprar, né, tendo ali pelo menos uma região para esconder o seu stop, né, o seu stop loss. Sabemos que o stop nós escondemos atrás ali do pullback, do pivô de alta, do pivô de baixa. Então, você tem lá, ó, você tem aqui o impulso, uma correção, correto? Aqui você tem o topo anterior, tá? E aí quando volta para romper, rompeu, você faz uma compra, né? Tecnicamente falando, você faz uma compra no rompimento, tá? E o seu stop ele fica escondido aqui nessa região. Então vamos supor que você está comprando ADA aqui embaixo, nesse vazio, que não tem nenhuma negociação nesse momento. Aonde você vai esconder seu stop? Lá embaixo, lá nos 27 cents, é um stop muito caro, entendeu, galera? Então, ADA tá muito complicada, ela não tem zonas de negociações ali, não tem regiões para segurar o preço como suporte, né? Então, o ideal, o preço caindo em ADA, galera, é vocês aguardarem, a não ser que você vai fazer aporte para longo prazo, você conhece o projeto, você estudou, aí beleza, quanto mais barato, melhor, você está alocando para longo prazo. Agora, se você vai fazer um swing trade, um day trade, espere uma confirmação do preço para você entrar no movimento, tá, galera? Então aqui, ó, perdendo essa região 0,91 ali, é uma região muito delicada para a ADA, onde a gente pode ver o FOMO, o desespero da galera, abrindo mão das suas posições, mesmo com prejuízo, para não perder mais com medo, tá? Então, assim, fiquem ligados, dividam seu capital, façam seus aportes aí periodicamente, tá? Façam seu preço médio, que é isso que vai manter vocês vivos no mercado. Desejo boas operações para vocês, boas negociações, tá? Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá? É só um prisma de quem está olhando o mercado dessa forma para vocês também se situarem, tá bom? Então, tamo junto. Já curte, comenta, compartilha, tá bom? Comenta aí com o seu amigo, passa aí o nosso canal para eles, já indica aí para eles poderem estar seguindo aqui e verem aí as próximas notícias do mercado, tá bom, galera? Então, tamo junto, vamos para cima. Bons negócios para vocês e ótimo início de semana. Valeu!